Amém. Paz seja convosco. Amém. Louvamos a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá, que o Senhor concede a nós. O Senhor, Ele tem cuidado de nós. No final do culto, eu vou desligar, quando a gente finalizar tudo, eu vou dar um recadinho para vocês entenderem. Não quero ficar gravado não. Pra vocês entenderem quão perto nós estamos no fim. Glória a Deus, né? Quão perto nós estamos do fim. Como as lutas e as tribulações, elas vão se intensificar. A volta do anticristo está cada vez mais próxima, cada vez mais eu vejo a gente vendo na nossa geração. E espero que realmente ele volte na nossa geração, porque cada vez mais nós temos perdido as referências. Então, a referência de família que nós tínhamos na minha geração já é uma referência diferente da família do Alice e da Ingrid, que é diferente do Pedro. E eu fico imaginando os filhos deles, de Luísa, de Gabriel, de Pedro, entendeu? Com menos referências ainda. E eu fico realmente bem preocupado em relação ao que essas gerações vão sofrer. A gente olha para esse mundo e fica parecendo que é apenas mais um dia. A gente ouve desde que nós entramos no cristianismo que as coisas, Jesus está voltando, a gente canta hinos em relação a isso, mas na verdade a gente não leva tão a sério. E eu quero que você se preocupe com isso, porque está muito claro os movimentos que estão acontecendo aí. Estamos meditando dentro da nossa escola bíblica dominical, da busca da santidade, um tema que é na contramão do mundo, porque o mundo não quer santidade, o mundo quer todo mundo igual, quer você sem nenhum tipo de conflito, nenhum tipo de confronto. E nós já meditamos em alguns temas dentro dessa busca da santidade, e o tema que nós vamos buscar hoje, subtema, digamos assim, é a santidade de Cristo. Cristo, ele é o nosso exemplo, Cristo é o nosso modelo e é quem nós devemos copiar. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Segunda Coríntios capítulo 5, verso 21. Aqueles que não conheciam o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, o exemplo, a referência, sempre que nós pensamos em referências, a gente vê o que é o melhor. Então, se você vai buscar um pneu, entendeu? Você vai buscar por marcas que são tradicionais. A gente tem aí a Goodyear, Firestone, Bridgestone e outras, entendeu? E aquelas marcas que a gente nem conhece. E a gente fica naquela dúvida, será que esse pneu é uma referência? Será que esse pneu ele é uma coisa boa? Se ela vai durar muito tempo? Então tudo que nós compramos, tudo que nós adquirimos, nós sempre trabalhamos com padrões. Quando nós pensamos em santidade, isso também não é diferente. O padrão para mim e para você, dentro da busca e do padrão da santidade, é Jesus Cristo. E aí, 2 Coríntios 5, 21, vem falando exatamente que ele é a referência, porque ele não conheceu o pecado. Conhecer o pecado quer dizer que ele não teve acesso ao pecado. Não, quer dizer que ele não sucumbiu ao pecado. Nós estamos diante de, o Alice, na oração dele, ele falou sobre isso, nós estamos diante de decisões todos os dias. E nós podemos optar pelo viver cristão, como pelo viver não cristão.
Essa semana, se não me engano, acho que comentei com mais uma pessoa. Essa semana, numa das postagens lá do áudio do Glorify, que a gente faz aqui, eu faço com a Luísa e com a Rosângela, ele falava que na década de 80, se não me engano, teve um movimento nos Estados Unidos em que os jovens, em especial, eles andavam com uma pulseirinha que em inglês queria dizer o que Jesus faria. E toda vez que a pessoa estava diante de uma situação, ela tinha como lembrete aquela pulseirinha e a pessoa era levada a pensar. Isso é uma forma de agir que a gente usa bastante dentro do aconselhamento bíblico em relação a uma série de coisas. Então, se você tem alguma dificuldade, qualquer que seja, colocar lembretes na sua casa com versículos, trazendo à tua memória aquele pecado que está na sua vida, é algo que faz você pensar. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E todas as escrituras, elas trabalham com esse propósito máximo, essa condição de mostrar a figura de Cristo como aquele que se sacrificou por mim e por você. Nós, como pessoas que somos pecaminosas, nós temos dificuldade em ver alguma coisa afora dessa condição. Então, se você está de fora de uma luta, de fora de uma briga, você consegue muito mais facilmente enxergar possíveis saídas. A pessoa que está passando por aquela dificuldade, ela está tentando apenas sobreviver. Por isso que a palavra de Deus fala que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros para nós sermos curados, para nós sermos libertos. Porque a pessoa que está por fora, ela consegue analisar de uma maneira diferente, porque ela não está sentindo a dor no momento. Então, nós como seres pecadores, dificilmente nós conseguimos ver que a nossa condição é uma condição pecaminosa. Que nós realmente estamos andando num tremedal de lodo, de pecado, porque nós queremos sempre comparar-nos com pessoas comuns, com pessoas normais, e ao fazer isso, o que acontece é que nós incorremos no erro. Por isso que Deus levanta um padrão que é acima de todas as coisas. Antes de falar mais da santidade em nós próprios, que é o que interessa, como ser mais santo? Como eu posso ser melhor? Como eu tenho falado e algumas pessoas têm replicado, como que eu posso ser 1% melhor a cada dia? Antes disso, é bom que consideremos também a santidade de Cristo, porque ela é o padrão. Se você não estabelece um padrão, se você não estabelece uma meta, você fica rodando em círculos. Então, se você não determinar sobre a sua vida e falar assim, olha, eu quero nesse ano, eu quero ler um capítulo da Bíblia por mês. Você vai ficar sempre naquela condição de que, eu já li, eu devo ler, posso, não posso. Lá em casa, a gente lia um capítulo por pessoa, né, na nossa leitura noturna, e aí eu falei assim, eu comecei a olhar e falei assim, vamos estabelecer, por algum motivo eu estabeleci 40 versículos cada um, e a gente lê, é uma meta. Se você não tiver nos seus negócios, na sua vida emocional, no seu lazer, se não tiver metas, você fica estacionado. Nós, como seres humanos, nós somos, em padrão, pessoas que ficamos paradas. Por isso que, primeira coisa, você tem que identificar uma meta. Qual que é a meta? Ser igual a Cristo. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E aí você começa a ler os textos bíblicos e aquilo começa a trazer para você algum tipo de incômodo, algum tipo de referência. Precisamos dessa santidade. Primeiro que tudo, nós temos que ter base bem firmes para a nossa segurança em Cristo. Até onde eu tenho que ir? Qual é o caminho que eu tenho que trilhar? Quais são os procedimentos? Quais são as correções que eu tenho que fazer? A estrutura da igreja, ela tem esta função também. As pessoas, elas decidem seguir os seus próprios caminhos, e vira e mexe, eu mando mensagem para um, para outro, e aí você não vem? E aí, como é que tá? E não sei o quê. Nós passamos por esse efeito da pandemia, em que muitas igrejas, elas sumiram, simplesmente desapareceram, porque as pessoas, elas se acomodaram em ficar em casa. Elas perdem esse convívio. A gente, na década de 80 e anterior, para você conhecer uma pessoa, você demandava trabalho, tempo. Não era uma coisa como hoje. Para você sair com uma moça, entendeu, e namorar, tinha todo um procedimento. Não é questão de religiosidade, não é questão de você ser uma pessoa conservadora. Não, era uma coisa que tinha que se conhecer. O teu cheiro importava.
Então as coisas elas importavam e hoje simplesmente você entra na internet, abre um perfil lá em qualquer site e você coloca a sua foto, coloca suas características ali, você já começa a interagir, daqui a pouco você está tendo relação sexual com a pessoa e você nem a viu ainda. Então os tempos eles são diferentes, mas quando se trata na santificação de Cristo, o processo nunca mudou. Você tem ferramentas? Sim, nós temos os programas na internet. Eu tenho visto com muita preocupação muitos programas na internet, programa de computador, aplicativos, sermão automático, sermão criado pela inteligência artificial. Coloque o tema, coloque qual é o perfil das pessoas. E aí a inteligência artificial vai criar um sermão totalmente exegético, totalmente perfeito, entendeu? Com nenhuma falha. Mas onde está o Espírito Santo disso? Falávamos essa semana em casa a respeito da clonagem. Clonagem, primeiramente, lá atrás, da ovelha Dolly. Na semana passada, eu vi lá no jornal que você quiser morrer o seu totó aí você quer que ele seja clonado, você paga a bagatela aí de $50 mil, uma coisa desse tipo aí, e aí eles vão e fazem um clone, bobear faz 1, faz 2, faz 3, né? Clone de uma vez só, para você já deixar um estoquezinho de bicho daquele lá, entendeu? Então, a gente vê a coisa avançando de uma maneira em que as referências elas se perdem. Então, a gente tem que ter uma referência que é Cristo. Nós temos que ter essa base bem firme. À medida que nós vamos estudando mais plenamente as inclinações do mandamento, porque apesar de não estar dentro do decálogo, entendeu? Sede santos porque eu sou santo é um mandamento. Você não pode entender as Escrituras Sagradas apenas como os 10 mandamentos. Os outros mandamentos, as outras ordenanças, elas procedem dele. Ela é a base. O Antigo Testamento inteiro se apoia em cima do Pentateuco. O Novo Testamento inteiro se apoia no Novo Testamento. As coisas que nós fazemos na igreja ou deixamos de fazer também tem que se apoiar no cânon ou nas Escrituras todas. À medida que nós pensamos nas implicações do mandamento sede santos porque eu sou santo, nós vamos ver na nossa própria pecaminosidade esta condição. E aí aquilo que eu falo e que tem mudado no meu coração, não é que você está se limpando mais, quer dizer que a sua ótica ela melhora, você consegue enxergar com mais presteza, com mais definição. As televisões elas têm cada vez mais sendo 4K, 5K, 8K, 10K. Os celulares, as pessoas cada vez querem que os celulares tenham uma definição melhor. Mas entenda que quando nós trabalhamos em gráfica, uma definição de 300 dpi, entendeu? É suficiente para você fazer um outdoor, mas não, a gente não quer 300, a gente quer 1 milhão. A gente quer mais, e as pessoas elas vão colocando cada vez mais coisas, porque elas começam a subir alguns padrões, e os que são mais importantes, eles ficam deixados de lado. Quando nós colocamos o óculos da santidade, nós vemos quão pecadores nós somos. Você fica mais perto de entender aquela música que diz: eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Você vai começar a saber. Você começa a ver. Constrangimento. O endurecimento de coração talvez seja a pior coisa, na via contrária, em relação à busca da santidade. Porque você olha para o lado, você só vê pessoas com o coração endurecido. Pessoas que não buscam mais a Deus, não estão mais preocupadas com o relacionamento das famílias. Falava com a Rosângela, entendeu? A condição que eu tinha de acordar nas férias e ir lá para a casa da minha avó e poder passar lá um tempo. Os jovens hoje não têm isso. É muito distante. A casa da minha avó, a gente ficava lá e não é que a gente ficava procurando coisas fora para fazer. Não, a gente queria ficar lá. A minha filha foi agora lá para a casa da minha mãe e ficou lá, mas ela tinha as atividades dela e ela ia lá basicamente para dormir, comer, ficava um tempo lá. Não era a mesma coisa que a gente tinha. As festas de família, elas ficaram deixadas de lado, entendeu? Cada vez menos as pessoas têm tempo, é tudo a questão da correria. Veremos a impiedade e o engano do nosso coração e quanto ficamos aquém, não além, aquém da perfeita santidade de Deus. Quando você começa a buscar realmente a santificação,
você começa a ver que os seus pensamentos, eles não são bons. Falei para vocês que eu estava lá em Limeira não, em Caldas Novas, dando curso, e um psicólogo levantou a mão e falou assim, mas essa pecaminosidade que você fala, ela é inata, você nasce com ela, ou você adquire ela? Eu falei assim, ela é inata. E ele falou, discordo plenamente com você, nós adquirimos isso. Eu falei assim, nós adquirimos também, mas nós já nascemos maus. Nós já sabemos como agir de uma maneira errada. Nós sabemos desde pequenos. Quando isso acontece, quando nós conseguimos ver a impiedade, o engano do nosso coração, quando nós conseguimos ver quão aquém nós estamos deste padrão, quando isso acontece, o verdadeiro cristão corre em seu coração a buscar refúgio em Cristo. Você se constrange. Você se entristece. Algumas vezes, gostaria que fossem mais. Algumas vezes eu vou para o meu quarto e eu choro. Eu vou para o meu quartinho de oração e eu choro. E eu olho e vejo quantas oportunidades Deus dá para que a gente possa ser cristão e crescer e nós não aproveitamos. O celular, ele tem uma grande influência em relação a isso. Você levar um celular para um tempo de oração, é melhor você não orar. Comecei a ver uma série ontem em que as pessoas entram num local que é de tranquilidade lá e tal, e a que cuida do lugar, ela fala assim, vocês vieram aqui para morrer, para sofrer. E a primeira coisa, entregue o seu celular. Porque as pessoas sabem que o celular, ele acaba sendo um ídolo para nós, e nós não conseguimos nos desvencilhar dele. Você ficar sem acesso ao seu celular, sem saber que alguém mandou uma mensagem, é tão interessante, que é o que eu falo para você da perda de referência. Eu, quando tinha 18 anos, tinha a idade da Luísa, a idade do Gabriel, a gente ia viajar para Ubatuba e a gente só podia falar com os pais uma vez por dia, porque tinha uma cabinezinha lá, telefone, que você tinha que encontrar em algum lugar, você poder ligar lá, e tinha que ser rápido, porque era caro. Tinha fila. Entendeu? Você ia lá e comprava um crédito. Olha, eu quero falar 3 minutos. Você ia lá e ligava, pagava o valor, e você ia lá na cabinezinha telefônica e falava. Ninguém morria. Não pela falta de informação, morria por outro motivo. Mas por falta de informação ninguém morria, mas não, a gente precisa dessa coisa, entendeu? Dessa necessidade celular, interação diversa, e a gente esquece as coisas mais importantes, porque essas coisas consomem tempo. O grande demônio dos nossos dias chama-se entretenimento, em que as mídias sociais elas estão inclusas. O entretenimento, você consegue perder o seu tempo, desgastar o seu tempo muito rapidamente. E quando você vai se dedicar a alguma coisa divina do Senhor, você está cansado demais. As suas referências elas estão maculadas pelo aquilo que você viu, que você assistiu. E a gente esquece isso na nossa mente. Quando isso acontece, o verdadeiro cristão corre, ou deveria correr, a buscar refúgio em Cristo. É importante, pois, que compreendamos a justiça de Cristo e o fato de que a sua justiça nos é creditada, que é o preço dos nossos pecados lá na cruz. Ele nos credita. O que é creditar? É fazer um pix. Então Deus ele faz um pix na sua conta espiritual, dizendo, está pago. É como se você tivesse um cartão de crédito sem limite e não tivesse que pagar nenhuma fatura. Ter sem limite você consegue, o problema é pagar a fatura. E a gente não sabe utilizar isso, a gente fica utilizando com coisas miseráveis. Imagina a vergonha que vai ser no dia do juízo, quando nós estivermos diante do Senhor e Ele realmente mostrar para a gente quanto tempo nós desperdiçamos ou quantas coisas nós deixamos de viver na plenitude porque nós tivemos receio, tivemos temor em relação a alguma coisa. Temor não, medo. Em numerosas ocasiões, as Escrituras testificam que Jesus, durante a sua vida na terra, viveu uma vida perfeitamente santa. Quando você pega um texto, para você determinar se ele é verdadeiro, há algumas formas de você identificar se ele é verdadeiro ou não. Então, quando você pensa em escritos bíblicos, por exemplo, uma forma de você determinar um padrão é quantas línguas ele está disponível. Ou quantas vezes ele foi publicado? Ou quão antigo é esse material?
São elementos que você consegue determinar se um texto ele é verdadeiro ou ele é falso. Já falei para vocês que na igreja primitiva, escritores queriam ser conhecidos e eles escreviam. Então o Nicolas estava lá no meio, ele decidia que ele queria escrever alguma coisa. Então ele falava assim, bom, para que eu escreva e alguém leia, eu não adianta eu colocar Nicolas, eu tenho que colocar Apóstolo João, Apóstolo Pedro. E aí os caras pelo menos já chamavam a atenção, era um marketing da época. Então havia muito lixo sendo aprimorado. Como é que as pessoas elas identificam? Quando se começou a trabalhar no Novo Testamento, como é que se pensava se aquele texto era bíblico ou não era bíblico? Como que as pessoas definiam? Elas estabeleciam regras, padrões e métodos. Então, para você determinar se aquela referência, aquele texto ele é realmente um texto verdadeiro, você tem que usar alguns elementos. A mesma coisa significa a relação com Cristo. Pessoas diferentes escreveram sobre Cristo. Tem uma matéria que eu dava, não dou mais na faculdade, eu abri mão das aulas de teologia, que chamava Jesus Histórico, e ali ele mostrava historicamente, não biblicamente apenas, mas historicamente, a referência de filósofos gregos, escritores romanos, pessoas de toda sorte ou espécie dentro do mundo secular e pagão, falando da figura de Cristo. Talvez não apoiando a doutrina de Cristo, talvez não apoiando os milagres de Cristo, mas falando de um homem que existia, que chamava Jesus. Que a gente não sabe o nome, não é Cristo. Cristo é o enviado, o ungido, Messias. Houve esse homem dentro do meio acadêmico, uma pessoa ignorante diz que Jesus não existiu. A comunidade científica, a comunidade histórica afirma que Jesus existiu. Então a Bíblia ela vem trazendo os elementos espirituais que este mundo, que é pagão, não consegue entender, porque para eles é loucura. Em numerosas ocasiões, as Escrituras testificam que Jesus, durante a sua vida na terra, viveu uma vida santa, não, perfeitamente santa. Hebreus 4,15. Sou eu? Porque não temos um sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Em Hebreus 4,15 ele fala de um Jesus Cristo que ele é sem pecado. E ele fala, porque não temos um sumo sacerdote que não possa nos compadecer das nossas fraquezas. Por que isso? Porque as pessoas, os sacerdotes daquela época, não só daquela época, de todos os tempos, ele não sabe a sua dor, ele não sabe a sua dificuldade. Então você pode até compartilhar comigo, olha, pastor, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, eu posso até sentir alguma dor em relação a isso, mas eu nunca vou saber o que você está passando. Ontem nós recebemos uma notícia do pai de uma amiga nossa que faleceu, a Rô deu um suporte lá para a moça. A Rô pode ter dado o melhor suporte possível, mas nunca vai ser o suporte de uma pessoa que está lá no meio que perdeu. Nunca vai ter. E ele vem falando sobre essa condição que esse sumo sacerdote Cristo, ele é diferente. Ele compadece das nossas fraquezas. Por quê? Porque em tudo ele foi tentado. Ele sentiu a dor, literalmente, de tudo que eu possa dizer que eu estou sentindo. É claro que a nossa mente não consegue mensurar a condição deste Cristo, que sentiu tudo que eu senti. Passei por tudo que eu passei. Sentiu a dor, sentiu a rejeição, mas é isso que as Escrituras estão falando. Esse sumo sacerdote, ele é diferente. Ele se compadece de nós. Ele sabe, porque ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas em todas as situações ele não pecou. No momento em que você está numa dificuldade, em que você toma uma decisão para se privilegiar de alguma maneira, Cristo não fez isso. Ele esteve diante de uma situação como essa e você decidiu por uma coisa que era mais fácil a você, mas ele decidiu que era fácil para nós, porque ele se faz maldito e se faz pecado por mim e por você. 1 Pedro
2:22. O qual não cometeu pecado nem dolador sem chão em sua boca. Além de ele não maquinar nada na mente, por que está falando? Não com dolo, nem com dolo. O que é dolo? Quando você comete um crime, você pode cometer o crime sem querer, entre aspas, entendeu? Eu não sabia que isso iria acontecer. Ou você faz a coisa pensada. Ontem fui comer um espetinho carro. Pedimos lá 2 filezinhos daquele espetinho de carne lá, tal, e o cara falou, é uma carne muito macia. Eu falei, beleza. Pedi uma jantinha e pedi 2 espetinhos. Era suficiente pra gente. Isso é o bom da gente começar a ficar um pouco mais velho, que a gente não tem que comer tanto. Então rodízio pra mim e pra ela, a gente já pula fora, a gente vai nas qualidades mesmo. Primeiro pedaço de carne, beleza, baixei no prato, cortei e tal, comi. Segundo também. Quando eu encostei no terceiro, ele caiu do espeto. Sabe frango de geladeira, que ele não segura no osso? Achei estranho. É, aquele de geladeira. Frango de geladeira, ué. Televisão. Frango de televisão. Entendeu? Peguei, caiu no prato assim, e aí eu peguei e tentei cortar, mas ele não cortava, ele tinha textura de quibe. Peguei um pedacinho, coloquei na boca, falei, Peguei um outro, mesma coisa. Aí peguei e deixei de lado o espeto, a Rô graciosamente pegou uma carninha dela, deu para mim completar meu prato. Quando eu fui falar com o cara realmente ele ficou espantado, ele falou, não é possível. Nós tratamos as carnes aqui, são carnes selecionadas, tal. E eu vi que o cara não estava mentindo. Eu falei, bom, selecionado ou não, aquela carne tem algum problema. Se o cara fez aquilo de caso pensado, ele fez como? Dolosamente. Se ele fez sem saber, porque ele comprou de terceiros, alguma coisa assim, o cara falou que era de índole e tal, ele fez culposamente. Não quer dizer que a pessoa está eliminada daquele pecado. E aí quando a gente vê o texto aqui de 1 Pedro, capítulo 2, verso 22, ele fala, ele, além de não cometer pecado, dolo nenhum achou-se na sua boca, ou seja, ele nem pensou. Às vezes a gente não faz, mas a gente pensa. Vontade de dar um tapa na orelha dessa pessoa, entendeu? Mas eu não faço. E Cristo, além de não pensar, ele também não fazia, não falava. 2 Coríntios 5:21 novamente, texto que a Diane leu, vamos ler novamente. Segunda Coríntios 5:21. Rosângela? Ah, já leu? Irmão Pedro? Irmão Pedro é legal, né? Irmão Pedro. Parece negócio de franciscano, né? Irmão Pedro, leia 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça. Então, por que ele faz isso? Porque ele é a única pessoa que poderia realmente comprar e pagar o preço. Porque pessoas pagãs, pagando a conta de pessoas pagãs, era somando pecado com pecado. Quando você pensa na multiplicação, se você multiplicar alguma coisa vezes 1, vai dar o mesmo número. Se eu multiplicar 9 vezes 1, 9. Ou seja, o meu pecado multiplicado pelo seu pequeno pecado, vai continuar havendo pecado. Essa é boa, tirei da minha cabeça agora que eu vou falar. Hein? Se você multiplicar por 0, 9 vezes 0, se você pegar o meu pecado e colocar sobre as costas de Cristo, que é 0 pecado, não vai ficar 9, vai ficar 0. Ele se fez. Essa foi boa, hein, Luli? Essa foi boa, hein? Eu tirei agora da cabeça, hein? Como fala o Marcos Feliciano, fala Deus. 1 João 3,5.
Ele fez. Você aí. Tá faltando um João na nossa igreja, né? 1 Pedro 3,5. Não, 1 João 3,5. João 3,5. É nisso, vai ter que João peguei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. E aí ele vem novamente, através do apóstolo João, mostrando que nele não há pecado. Nele se manifesta o grau máximo de santidade. O Antigo Testamento também fala dessa figura de Cristo e chama ele de o justo. Isaías 53, verso 11. Isaías 53, 3, verso 11. Ele verá o fruto do penoso. Opa! Ele verá o fruto da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ele verá o fruto do penoso trabalho. Ele quem? Cristo verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Por que ele ia ficar satisfeito? Perfeito. Tá? E aí Isaías fala agora na segunda parte como Deus, o meu servo, Cristo, o justo, que é Cristo, não é o justificado, como eu sou e você é, o justo. Com o seu conhecimento justificará muitos, porque a iniquidade dele levará sobre si. E aí essa justificação não são sobre todos, mas são sobre muitos. E aí as nossas iniquidades, o nosso pecado, a nossa condição má, ela vai ser colocada sobre os ombros de Cristo. Salmos 45, 7. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Uma característica que nós temos que desenvolver e que é realmente um fruto da nossa busca da santidade: amar a justiça e odiar a iniquidade. Nós só vamos desenvolver essa santidade quando nós olharmos para a condição pecaminosa e nós sentimos mal. Então, apesar de eu gostar da carne, eu olhei para aquela carne, aquele espeto e falei, isso aí não é bom. Então eu abri mão daquilo ali porque aquilo ali não era bom para mim. Você amar a justiça e odiar a iniquidade. E aí, por causa disso, por causa da sua ação, Deus, Ele ungiu Ele, Cristo, com óleo de alegria. Essa condição da busca da santidade e o repúdio da iniquidade vai fazer com que você fique satisfeito em relação às coisas que você tem ou às coisas que você não tem. Não quer dizer que você vai ficar parado, não quer dizer que você não vai ter ambição no sentido de crescimento, não quer dizer que você vai ficar estático, quer dizer que você sabe entender que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Isso é uma das coisas mais difíceis dentro do cristianismo. Você está passando por uma luta de dificuldade de saber que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Eu não entendo, muitas vezes eu não aceito. Eu lembro que logo no início do meu cristianismo, eu peguei um livro que tinha um título assim, Ei Deus. Era um livretinho, daqueles pocket assim, pequenininho, e mostrava uma mulher que era cristã, e ela tinha um relacionamento diferenciado dela com o Senhor, em que ela entrava no quarto dela, ela fechava a porta e o pau quebrava. Ela tinha uma peleja com Deus, literalmente. E ela falava, ela começava com ela, no conversa dela com Deus, ela falava assim, ei Deus, não vai fazer nada? E o diálogo era muito interessante, que mostrava o grau de intimidade que tem entre uma pessoa que conhece e uma pessoa que não conhece Deus. E não há problema de você demonstrar em relação a Deus
a olhar para ele e falar soberano Deus, você olhar e trazer palavras mais difíceis, entendeu? Mas também nós temos que ter uma intimidade com Deus, a gente não pode o tempo inteiro. Então, no relacionamento meu com a Luísa, ela me trata por pai, mas em alguns momentos ela brinca comigo, papai, é diferente o tratamento, o relacionamento. Tem que haver essa divisão, tem que haver essa diferenciação. Ele ama a justiça e ele odeia a iniquidade. Essas afirmações de 6 diferentes escritores bíblicos mostram que o ensino universal da Bíblia é que Jesus não pecou. Toda a Bíblia Sagrada, ela fala da figura de Cristo como um ser que não pecou. Ainda mais forte, contudo, é o próprio testemunho de Jesus a respeito de si mesmo. Ele não só era uma pessoa que não pecava, não só as pessoas que estavam à volta dele reconheciam que ele não pecava, ele também afirmava que ele não pecava. E não havia soberba no coração em relação a isso. João 8,46. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me creis? E a gente vê a condição de Cristo sendo questionado em relação às coisas que ele fala e faz. Quando você lê os escritores das Escrituras Sagradas, Jesus, Paulo, você vê algumas vezes eles defendendo a sua autoridade. Mas eles não estão defendendo a autoridade do tipo, você sabe com quem você está falando? Tipo, dando uma carteirada. A figura de Jesus Cristo, quando ele fala isso, quem dentre vós me convence de que é pecado? Jesus ele não está defendendo a si. Quando ele fala, se vos diga a verdade, por que razão não me credes? Aí vem a resposta, por que ele está questionando? Por que Paulo ele olha e fala assim, por que vocês não creem em mim? Eu sou o menor apóstolo, eu sou isso. Por que ele está falando? Ele está defendendo a doutrina do Evangelho, que é muito diferente de você defender a si mesmo. O próprio Cristo, ele não defendia a si mesmo. E a gente vê hoje muitos pastores, muitas denominações defendendo a si mesmos, para que o nome deles não seja maculado, para que a denominação não seja maculada. Mas e o ensino? E as vidas? Essas afirmações extraídas de 6 diferentes escritores bíblicos mostram que o ensino universal da Bíblia é que Jesus não pecou. Antes, mais forte, contudo, é o próprio testemunho de Jesus a respeito de si mesmo. Como alguém observou, o mais importante não foi o fato de eles não terem respondido a pergunta, mas o fato de Jesus ousar fazê-lo. Jesus ousou dizer, eu não peco. Ele estava se equiparando à figura divina de Deus, ele estava se expondo à própria morte. Ali estava Jesus em direto confronto com as pessoas que o odiavam. As pessoas te amam ou te odeiam? Quando você fala coisas, você gera incômodo. Essa semana passada, a Diane ela mandou uma mensagem para mim, sim, aí o culto da reforma. Mas eu já havia questionado, uma semana antes, o pessoal da Cristo, que é quem sempre organiza lá o culto da reforma, falou, e aí, né? Vocês não fizeram nada? E a pessoa ficou incomodada. Esse ano ninguém falou nada, vai passar batido, entendeu? A gente fala que é a confissão das igrejas reformadas independentes e a gente não vai nem fazer o culto da reforma. E aí na sequência a Diane me mandou, eles não gostaram, foi incômodo. Por quê? Eu me tornei odioso. Quando você fala a verdade no espírito, você se torna odioso. E isso é comum entre cristãos e não cristãos. Quando nós nos posicionamos, quando nnós falamos o que deveria ser, as pessoas elas se incomodam. Cristo, ele estava diante, inclusive sábado que vem, dentro da sua possibilidade, separe, vá lá, já coloquei no post da igreja, nós vamos estar lá juntos comemorando o dia da reforma, que em vez de ser dia 31, nós vamos comemorar no sábado para facilitar as pessoas. A organização das pessoas lá não é minha, tá? Jesus estava em direto confronto com as pessoas que o odiavam. Tinha acabado de lhes dizer que eles tinham como pai o diabo e que realizavam o desejo dele. Ele só pode ser odiado.
Que ele está mostrando e falando assim, o cristianismo de vocês não presta. Estava conversando com o pastor Ayrton agora cedo, ele está lá no Maranhão dando uma série de palestras para algumas igrejas batistas e aí ele compartilhou comigo o testemunho de um pastor que falou assim, as suas palavras me fizeram chorar. Eu vi que o meu cristianismo ele está muito aquém daquilo que eu deveria. A minha igreja é uma igreja bonita, uma igreja grande, e aí o adendo é meu. A igreja é bonita, a igreja grande, os membros estão bem, mas será que o evangelho está sendo pregado? E ele falou assim, eu quero ser seu discípulo, eu quero ser mentoreado, eu quero ser como você. São referências que nós temos que dar e ser, mas antes disso, nós temos que ousar sermos odiosos. Falarmos para as pessoas, poxa, você não vai na escola dominical por quê? Por que você não vai? Por que você não vai fazer? Por que você não chegou no horário? São coisas que são inconvenientes. Lá em casa, quando vai chegando perto do horário, eu começo a dar os alertas. Eu me faço odioso. Não que Rosângela e Luísa ou me odeiem, não é isso. Mas eu me torno uma pedra de tropeço incômodo. Porque se você não fizer, não falar, as pessoas não fazem. A gente acomoda, a gente fica esperando que alguém faça algo. Que alguém tome uma atitude para fazer. Jesus Cristo ele tomava essa atitude e as pessoas odiavam ele. Imagina você chegar diante de pastores que são conhecidos com igrejas grandes, milenares, e você fala assim, você é um filho do diabo. Eu com a minha igrejinha, com a nossa igrejinha com 30 membros, chegar para uma pessoa que tem uma igreja de 1000 membros e falar assim, você não está fazendo a obra de Deus. O cara fala, quem é você? A gente vê a figura de um pastor conhecido aí, que ele está mais para surtado do que para pastor mesmo, e você que está andando na internet, você vê ele. É um cara grosseiro, é um cara que briga com todo mundo, ele é violento, ele falta babar, entendeu? De tanta ira, mostrando o coração dele. Que exemplo ele é? Que exemplo nós temos sido? Sem dúvida que se havia pessoas ansiosas para apontar a Jesus algum pecado, a falta do seu caráter, essas pessoas seriam os fariseus. Os fariseus eles estavam lá como pessoas que eram defensores da lei, mas na verdade eles estavam defendendo a si mesmos. Você tem buscado defender a Cristo, defender a sua doutrina, homens e mulheres que defendem o seu papel dentro do casamento. Quando você é homem, quer ser respeitado, como que você vende essa ideia, essa história? Será que você quer ser honrado? Ela não está me respeitando, ele não está me respeitando. O foco é você? Não, nunca foi. A Bíblia mostra isso. E nós temos que ouvir as Escrituras e aprender um pouco mais da santidade de Cristo. Amém, queridos? Vamos para o nosso intervalo. Retornamos 15 para as 11, se Deus assim o permitir. Deus te abençoe e te conceda graça.